Logo depois da eliminação, os jogadores foram imediatamente liberados e alguns tiveram pressa em deixar o hotel, principalmente os que permaneceram na Europa. Os Ronaldos, por exemplo, foram embora logo pela manhã. A seleção brasileira de 2006 foi o último grande apogeu do Brasil em Copas do Mundo. E o que levou ao fracasso daquele, vamos dizer, quadrado mágico do Brasil, que todo mundo criou uma expectativa tremenda, eu também, sobre esse timaço que o Brasil reuniu. A seleção brasileira que vinha do título mundial da Copa do Mundo de 2002, com Ronaldo, Rivaldo, os caras carregaram, vamos dizer assim, um grande destaque individuais do Brasil. Claro, outros jogadores, todo mundo foi importante, sem desmerecer ninguém. Tudo foi um resultado de uma geração muito vitoriosa, que vinha desde a geração ali de 94, culminando, claro, em 2002. E em 2003, vamos dizer assim, depois da Copa do Mundo, já com Carlos Alberto Parreira e Zagallo, essa nova comissão técnica, a seleção tinha um novo desafio pela frente, que era dar uma renovada em alguns jogadores. Foi o que o Parreira fez. Por exemplo, o Rivaldo teve pouquíssimo espaço, foi ali chamado em alguns jogos, mas depois perdeu continuidade. O goleirão Marcos também foi outro que perdeu muito espaço com o Parreira. O Dida, com todo o mérito também, agarrando demais ali no Milan, ganhando um protagonismo gigantesco. Também outros jogadores estavam surgindo, não. Tal de Adriano Imperador, tava ganhando um protagonismo muito grande no futebol italiano. Ronaldinho Gaúcho assumindo o protagonismo do Barcelona. Talvez o primeiro grande momento da história do Barcelona. Assim, o cara que fez a ruptura do passado com o presente de forma brilhante. Ele sendo o cara do Barcelona, principalmente essa virada aí do século XXI. O Ronaldo, não preciso nem questionar. Era um jogador extraordinário. Não tinha mais o que provar pra ninguém. Tinha o Robinho, que a gente vai falar aqui dele como jogador nesse período. Era muito importante e foi muito decisivo nesse período da seleção brasileira. A gente também não pode deixar de falar do Kaká, um cara extraordinário também no Milan, super vitorioso, uma carreira brilhante. E tinha outros jogadores também que a gente não cita muito, mas que viviam também um momento espetacular. Cicinho, lateral direito, tava jogando fino da bola. O Zé Roberto também no meio de campo, muito importante. Não preciso nem falar também do Juninho Pernambucano, jogava de terno. Tinha um Alex, que a gente sempre cita do futebol retrô, uma carreira impressionante, e foi um dos capitães desse período, mas na reta final ali, parece que o Parreira não quis levá-lo, principalmente quando ele foi jogar no futebol turco, no Fenerbahçe. Isso aí fez com que o Alex fosse limado da seleção brasileira. E esse período o Brasil já era campeão, então já tinha vaga garantida na Copa do Mundo de 2006. Foi uma eliminatórias mais para teste. O Brasil teve a Copa América e a Copa das Confederações como os principais torneios. Na Copa América venceu a Argentina de forma ali dramática. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Claro, ganhando um protagonismo muito grande do Adriano Imperador, já chamando muita atenção ali com a camisa da seleção brasileira, jogando muita bola, sendo importante, mas foi uma Copa América muito difícil do Brasil. Era um time muito novo também, muitos jogadores sendo testados, e tinha o Alex como capitão dessa seleção. E depois na Copa das Confederações de 2005, já um time mais cascudo, sem a presença do Ronaldo Fenômeno, ele que pediu dispensa dessa Copa das Confederações. Isso aí gerou um atrito ruim dos patrocinadores e da comissão técnica. Mas aí surgiu um quadrado que tava jogando também e que jogou muita bola, principalmente na reta final ali da Copa das Confederações. Robinho, Adriano, Ronaldinho e Kaká foram também muito importantes. Mais uma vez teve o protagonismo do Adriano Imperador, talvez o momento mais espetacular dele com a camisa da seleção brasileira. E no futebol italiano também, no futebol europeu tava destruindo. O Ronaldinho Gaúcho, eu não preciso falar nesse período aí, ganhando prêmios de melhores do mundo, brigando por conquistas grandes no Barcelona. E o Brasil, mais uma vez, sobrando, venceu com todos os méritos Copa das Confederações, mais uma vez em cima da Argentina. Olha o Ronaldinho. A graça dele, maestro. Entrou de maestro. Veja o troféu. É do Brasil! Brasil!
Isso foi dando mais visibilidade para a seleção brasileira. Não que ela nunca tivesse, pelo contrário, sempre teve. Mas a forma como o Brasil vinha jogando, principalmente jogos importantes, o Brasil vinha correspondendo, jogando bem. Mas aí que foi criando os problemas, porque o Parreira e o Zagallo não souberam muito bem fazer um esquema tático, igual o Filipão fez em 2002, que valorizasse as características daquela seleção, daquele time, com outros jogadores. Foi bem diferente de 2002. E na reta final, só que o Brasil teve a formação clássica com Adriano, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho. Foi num jogo contra a Venezuela, no final do ano de 2005. O Brasil ganhou, beleza, show. Muita gente criou expectativa, ficou anestesiada, achando que ia ser mágico até a Copa do Mundo. Só que aí que mora o grande problema. Quando você reúne muitas estrelas, a gente vê que ao longo do tempo, normalmente não dá muito certo. Alguém tem que abrir mão, aí o jogador já tá num patamar muito grande. Ele não quer se submeter a isso. A comissão técnica também tem suas vaidades. Existem os patrocinadores, a gente sabe muito bem disso. Somente a Nike ditava muitas regras ali. E a própria CBF também, que queria lucrar muito com essa visibilidade que a seleção brasileira tinha. Tinha os comerciais famosos que a gente gosta. Un caldo benvenuto a tutti da questo fantastico stadio, dove sta per cominciare l'attesissimo match tra Portogallo e Brasile. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Isso tudo foi chamando muita atenção, elevando muito a expectativa de todo mundo pelo que seria a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Porém, todavia, chegando ali na reta final, na concentração, teve aquele famoso momento do Brasil nos treinos na Suíça, né, em Vegas, aquela bagunça, principalmente pela torcida que tava ali, né, muito oba-oba, tinha carnaval, fizeram festa, pagode. Os jogadores não tinham a concentração devida, mesmo sabendo a responsabilidade, o nível que cada um tinha ali, mas você perdia muito foco. Isso aí acho que atrapalhou demais o Brasil nesse período. Com certeza, para mim foi decisivo. A gente viu que não precisava do extremismo do Dunga, mas também não precisava esse carnaval, né? Esse Big Brother que teve diante da seleção brasileira. Meu trabalho era todo na sala de musculação que eles montaram lá, uma sala até ficou muito boa. E aí chega o Américo Faria para mim e falou assim, ó, você tem que levar o pessoal pro campo. Eu disse, pô, Américo, tá, eu conversei com o jogador aqui, eu vou fazer o trabalho aqui, a gente vai dar uma alongadinha e vamos voltar pro hotel. Não, você tem que levar, pô, mas por que eu tenho que levar pro campo? Aí ele me puxou de lá, tem 5 mil pessoas que pagaram ingresso que estão lá, tem que ver a seleção lá no campo. Trouxe os caras do meio de campo, começaram a alongar bem devagar, os caras lá comendo tempo, né, enganando lá, não tinha nada programado naquilo. Que até teve Sport TV, né, fazendo um BBB 24 horas nesse momento aí do Brasil na Suíça, em Vegas. E os jogadores, por exemplo, foram filmados em boate. Isso aí pegava um pouco mal, mesmo eles estando em folga, você via também os jogadores, alguns fora de forma, e alguns também tiveram um desempenho muito ruim na Copa do Mundo. Porém, a gente sabe a qualidade deles, por exemplo, todo mundo questiona o Cafu e o Roberto Carlos nas laterais, mas vale destacar que o Cafu, um ano depois, mais velho, foi campeão da Liga dos Campeões, sendo o melhor lateral da competição, um baita jogador, fez a diferença ali naquele Super Milan, último grande Milan vitorioso de 2007. Justamente foi o esquema tático que sobrecarregou os dois, tinham características mais ofensivas, vamos dizer assim, e o Parreira e o Zagallo não souberam muito bem lidar com isso. Além dos medalhões, o Ronaldo tinha uma importância muito grande, ele era chamado de presidente, que todo mundo sabe muito bem disso. Tinha essa responsabilidade, estava um pouco fora de forma, tinha criado um clima não tão bom com o Parreira e o Zagallo, mesmo tendo um bom relacionamento com os dois, vale destacar isso. Mas a gente sabe que ele tinha certas regalias, com toda a justiça também. O cara dentro de campo resolvia e não preciso nem questionar ele como jogador, um de maiores camisas de 9 aí da história do futebol mundial. Mas chegou na Copa do Mundo, a gente viu que o Brasil não correspondia à altura. E o Parreira também logo sacou isso. Ele já fez as mudanças, né? Começou com quadrado mágico, mas depois desfez o famoso quadrado mágico que todo mundo imaginava. Teve o jogo contra a França ali nas quartas de final. Você tinha o Zidane, estava fazendo sua última competição. Era o seu antepenúltimo jogo como profissional. Você tinha o Thierry Henry, mas tinha outros jogadores também mais coroas, o Barthez. Tinha outros caras também surgindo muito bem, o Ribéry, Maludá. Mas ali você já via que o Brasil não tinha um quadrado mágico
mágico, o Adriano, saiu, mas você via que o Brasil, mesmo sem um quadrado mágico, não correspondeu à altura. A França sempre o nosso algoz em jogos importantes, Copa do Mundo, e mais uma vez o Brasil sucumbiu. Jogaram a responsabilidade nesse jogo pro Roberto Carlos, que como que um cara que pequeno vai marcar o Henry de quase 1,85? Aí o lançamento, jogou fechado. Gol! Ele não tem nada a ver com a derrota do Brasil, que vai muito além disso. E o Brasil saiu de forma bem melancólica por tudo que ocorreu nessa Copa do Mundo de 2006. Para muitos, e para mim também, foi o último grande momento do Brasil, assim, com inúmeros craques. Para mim, desde a Copa do Mundo de 82, reunia tantos craques que você tinha nessa seleção. E alguns nomes, como eu falei, foram pouco utilizados, como o Juninho Pernambucano, que estava vivendo um momento muito bom. Cicinho também poderia ter entrado mais. A própria lateral esquerda também, ele testava muito o Gilberto. Fica então aqui o nosso registro dessa seleção que criou muita expectativa, mas no momento decisivo enganou a gente. Deixa aí a sua opinião, o que você acha dessa seleção brasileira de 2006. Se você viu, lembra muito bem, deixa aí nos comentários, curta, compartilha. Vamos aí para mais vídeos como esse. Valeu, até a próxima. Não me preparei para esse momento, a gente não se prepara nunca para a derrota, a gente só se prepara para a vitória. Então ontem, depois do jogo, eu estava, como qualquer brasileiro, em estado de choque.